Bom, pessoal, boa tarde, quase boa noite. Eu vou ter pouco tempo, então eu vou tentar falar um pouco rápido e ao final vocês podem caprichar nas perguntas, que eu detalhe um pouco mais. Meu nome é Narciso, eu sou pós-doc aqui no AN e eu trabalho com abundâncias químicas. Faço estudo de abundâncias químicas, baseado em espectros de alta resolução. E eu tenho um interesse especial por estrelas quimicamente peculiares e também por gigantes vermelhas no contexto de aglomerados abertos. Então eu vou fazer uma ligeira introdução, não considero uma introdução completa, sobre o assunto de aglomerados abertos, que também são conhecidos como aglomerados galácticos, tá? Porque eles estão imersos no disco da Via Láctea. Okay? Os aglomerados globulares, alguém pode se perguntar, o aglomerado globular, ele é galáctico também? Ele está na galáxia, mas tradicionalmente ele não é chamado de aglomerado galáctico. Okay? Bom, vamos lá. Para onde é que eu tenho que apontar aqui? Pronto. Para introduzir a apresentação, um trecho de um texto do pai da astronomia moderna, Galileu Galilei, no começo do século XVII, no Mensageiro Sideral, ele fala que a Via Láctea nada mais é do que uma massa de inúmeras estrelas plantadas juntas em aglomerados. Aqui ele já fazia uso da sua luneta astronômica e ele percebeu que havia muitas estrelas, além dasquelas que ele conseguia observar com vista desarmada. Mas o conceito de aglomerados abertos, ou de aglomerados estelares aqui, ele não é o mesmo adotado nos dias atuais. Tá? Então, houve uma evolução do conceito de aglomerados de estrelas. Aqui a gente pode entender apenas que ele viu muitas estrelas, tá? Mas essas estrelas aqui que ele viu, nem todas, constituíam aglomerados de estrelas de fato. Aqui eu apresento para vocês um registro bastante interessante de um aglomerado de estrelas propriamente dito, que é o aglomerado das Pleiades, aqui no canto superior. É uma pintura rupestre, nas cavernas de Lascaux, na França, que data de aproximadamente 16.500 anos atrás. Tá? As Pleiades são um aglomerado aberto, relativamente jovem, com idade de aproximadamente 100 milhões de anos. E elas são uma exceção, tá? Porque a maior parte dos aglomerados ela não pode ser contemplada com vista desarmada. Tá? E, bom, por exemplo, a descoberta dos aglomerados globulares ela está intimamente ligada com a descoberta das nebulosas. Porque quando se começou a observar aglomerados globulares, eles eram vistos como nebulosidades. Os instrumentos eles não conseguiam resolver individualmente as estrelas. Tá? E só no começo do século XIX, com um astrônomo alemão, William Herschel, que desenvolveu o primeiro estudo sistemático sobre a natureza dessas nebulosas, que poderiam ser nebulosas gasosas, galáxias e aglomerados. Então ele conduziu esse primeiro estudo acerca da natureza dessas nebulosas e, enfim, também desenvolveu instrumentos de observação capazes de resolver individualmente as estrelas de um aglomerado globular. Tá? Bom, mas o que é um aglomerado de estrelas? Vamos a definições mais básicas. Eu posso apresentar duas definições. Uma definição histórica, que está carregada de vieses observacionais,
e uma definição que eu posso chamar de definição moderna, que mescla alguns conceitos de dinâmica, estudo de abundâncias e astrometria. É o que eu imagino ser uma definição mais acertada. Tá? Em alguns casos, a definição histórica ela resolve a questão, mas ela não é ampla como um todo. Okay? Ela pode, por exemplo, favorecer a classificação de asterismos como aglomerados. Né? Asterismos são estrelas que, dispostas no céu, estão relativamente próximas, né? Mas não tem vínculo físico entre si, portanto, não constituem um aglomerado de estrelas, né? Mas estão visualmente próximas. Bom, definição histórica. O que é um aglomerado? É uma concentração de estrelas com a mesma distância, né, em relação ao observador, que se destaca em relação à densidade típica de estrelas do campo. Né? Então, aqui existe uma forte dependência dos objetos do campo. Quando eu me refiro a campo, eu considero as estrelas que estão por trás do aglomerado e na frente do aglomerado. Tá? Então, a partir da definição histórica, o aglomerado de estrelas ele precisa se destacar por uma sobredensidade, quando comparado com as estrelas do campo. Tá? E um exemplo dessa definição histórica é a classificação de Robert Trumpler para aglomerados abertos. Trumpler foi um astrônomo suíço que contribuiu muito no estudo de aglomerados abertos e também na compreensão das dimensões da nossa galáxia. Né? Por exemplo, em 1930, ele publicou um trabalho sobre aglomerados abertos em que ele provava a existência do meio interestelar. Tá? Porque ainda se tinha dúvida acerca da existência desse meio e como ele atuava na radiação emitida pelas estrelas. Trumpler percebeu que estrelas de um determinado tipo espectral, observadas a uma distância próxima da Terra, tinham um determinado brilho. E essas mesmas estrelas, estrelas com o mesmo tipo espectral, observadas em aglomerados distantes, apresentavam um brilho menor do que aquele previsto pela diluição na distância. Tá? Então, deveria existir um meio interestelar que atenuava a radiação emitida por esses objetos. Absorvia, espalhava, reemitia, enfim, depois se descobriu que uma reemissão no infravermelho. Tá? Bom, e como é que funciona essa classificação de Trumpler? Ela leva em conta 3 parâmetros que são subjetivos em parte. Tá? O primeiro deles é a concentração central de estrelas. Né? Então, para que se tenha um aglomerado, você precisa identificar ele, né, em relação ao campo. Ele deve apresentar uma sobredensidade, e aí a gente atribui, segundo essa classificação de Trumpler, um algarismo romano, né, que vai de 1 até 4, onde 1 né, é associado a aglomerados que têm um core, um núcleo, né, muito denso, ou seja, é um aglomerado facilmente identificável. Tá? E o segundo parâmetro, também subjetivo um pouco, né, ele leva em conta o intervalo de brilho das estrelas. Né? Se aquele aglomerado tem estrelas com um brilho muito parecido, né, ele vai ser classificado como o número 1. Tá? Então, se há um intervalo significativo no dado aglomerado de brilho, ou seja, você tem estrelas muito brilhantes, estrelas mais fracas, aí você vai atribuir o 2 ou 3. Tá? E por último, nós temos aqui um parâmetro que se refere à riqueza do aglomerado. Se ele tem muitas estrelas ou poucas estrelas. Tá? Que, enfim, esse último parâmetro aqui ele tem um viés observacional muito forte. Né? Porque a depender do instrumento que você utiliza, você vai observar mais ou menos estrelas. Tá? E existe um quarto, né? Esse quarto parâmetro ele seria
referente à nebulosidade. Alguns aglomerados abertos jovens, eles não limparam ainda o meio intraaglomerado e eles podem apresentar ali alguma nebulosidade. Aí, nesse caso, a gente acrescenta um Nzinho no final dessa sequência. Tá? Aqui eu apresento para vocês 3 exemplos nas suas respectivas classificações. Tá? Não vou ter tempo para explicar cada caso, mas aqui a gente percebe que são 3 aglomerados abertos, né? E existe uma diversidade muito grande nessa classe de aglomerados. Alguns são bem fáceis de serem identificados, outros bem difícil, e a estrutura, né? E a estrutura do aglomerado nem sempre ela é simétrica, né? Porque depende muito de onde esse aglomerado se formou. Tá? A taxa de mortalidade infantil de aglomerados, né, que é um termo assim, que se utiliza na literatura, a taxa de mortalidade infantil de aglomerados ela é altíssima. Tá? É maior que 90%. Então, mais de 90% dos aglomerados abertos, eles são diluídos, né, e as estrelas passam a fazer parte do campo, porque eles interagem com outros aglomerados, com níveis moleculares e com objetos do campo. Tá? Então, a forma do aglomerado, ela varia muito. Ok? Bom, e da perspectiva moderna? Né? Um aglomerado é um grupo formado por estrelas com aproximadamente a mesma distância, afinal, eles têm origem na mesma nuvem molecular, ou as estrelas formadas ali têm origem na mesma nuvem molecular, e é um grupo gravitacionalmente ligado. Né? O que isso significa? Que existe certa coesão gravitacional entre os membros do aglomerado. Tá? E por apresentarem a mesma origem, as estrelas que se formaram ali, elas têm uma mesma composição química inicial. Tá? Vocês viram nas aulas da professora Simone que a evolução estelar ela transforma elementos leves, ao longo da evolução estelar, né, ocorre uma transformação de elementos leves em elementos pesados, portanto, a composição química inicial ela vai se modificando ao longo da evolução estelar. Tá? Então, é importante dizer, as estrelas que se formam no mesmo aglomerado, elas têm uma composição química inicial similar. Tá? Mas, ao longo da sua evolução, essa composição química ela vai se modificar. Bom, aqui 3 quantidades que nos ajudam a entender como esses sistemas ligados evoluem. Né? A primeira, tempo de travessia. O tempo de travessia, gente, ele é o tempo que uma estrela demora para atravessar o sistema. Tá? O tempo de relaxação, ele é o tempo que o objeto precisa para perder a memória entre aspas, né, perder a memória da sua configuração inicial. Tá? E, por último, o tempo de evaporação, ele se refere ao tempo que é necessário para que aquele sistema ele se dilua naturalmente. Ok? Isso numa situação ideal, né, se o aglomerado for isolado, mas ele não é isolado. O disco galáctico ele é bastante povoado e é praticamente impossível, né, a evolução de um sistema sem interagir com outras coisas ali, né, estrelas do campo, outras nuvens moleculares, etc. Bom, um exemplo para um sistema com 10 elevado à terceira membros, isso é um sistema, é um aglomerado aberto típico, né, com mais ou menos 1000 objetos, um raio de aproximadamente 3 parsecs e uma velocidade típica de 0,5 km por segundo, né, como referencial no aglomerado. Um sistema desse tipo, ele tem um tempo de relaxação de aproximadamente 100 milhões de anos.
Tá? Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque esse tipo de relaxação ele é utilizado como referência para dizer se o aglomerado de fato vingou ou não, né, devido àquela alta taxa de mortalidade infantil de aglomerados. Tá. Bom, aqui na comparação para 3 tipos de grupos de estrelas. Né. O primeiro tipo, aglomerados globulares. Né. Aqui em cima eu coloquei uma densidade típica, ok? Embaixo, o número de membros é um intervalo típico, mas, enfim, eventualmente você pode encontrar um aglomerado globular fora desse intervalo aí. Tá? Aglomerados globulares são tipicamente velhos, ok? Logo, as estrelas que compõem esses sistemas, elas apresentam baixíssima metalicidade, certo? No segundo caso, nós temos aglomerados abertos, há uma densidade menor de massa, né, concentrada no volume que define o aglomerado, o número de membros também é menor, ok? Isso confere a esses sistemas uma coesão inferior, né, se comparado a aglomerados globulares, e esses sistemas eles podem ser velhos e jovens. O que explica, de certa forma, a ampla gama de aplicações no estudo de aglomerados abertos. A gente pode ter aglomerados abertos com algumas dezenas de milhões de anos, ou seja, eles refletem aí uma química bastante recente, como também podemos ter aglomerados com idades da ordem de bilhões de anos. Por exemplo, o Berkeley 17, que é o aglomerado mais velho, aglomerado aberto, mais velho da nossa galáxia, tem uma idade da ordem de 10 bilhões de anos. Tá? Então, quando se estuda a química de um sistema velho como esse, você tem um retrato da química do passado da Via Láctea. Okay? E quando se estuda um sistema jovem, você tem um retrato de uma época recente, né? Um passado recente da Via Láctea. Certo? E por que é tão conveniente estudar aglomerados abertos em relação aos globulares? Né? Porque geralmente quem estuda globular não estuda aberto. Bom, os aglomerados abertos eles estão imersos no disco galáctico, né, onde a gente tem a maior parte das estrelas da nossa galáxia. Tá? Então, como eles se distribuem ao longo de todo o disco galáctico, você tem uma fotografia da química da galáxia para diferentes épocas, a depender da idade desses aglomerados abertos. Tá? Bom, e por último, nós temos as associações estelares, que não são aglomerados propriamente ditos. Por quê? Porque não há uma coesão significativa entre os membros desse sistema. São todas elas jovens, com idade limite de aproximadamente 30 milhões de anos. Né? Então, elas são mais facilmente diluídas no campo da nossa galáxia. E elas podem ser do tipo OB, T ou R. OB, por quê? Porque os principais membros da associação são estrelas quentes, do tipo espectral O e B. T, porque os membros que se destacam são estrelas jovens pré-sequência principal, do tipo T Tauri, né, que são objetos que apresentam alguma atividade, estão ali concluindo a etapa de acreção. E, por último, elas podem ser R, né, quando as estrelas que se destacam na associação estão imersas em nebulosas de reflexão. Tá? Então, convém separar uma coisa da outra. Tá? Associações são sistemas não ligados. Okay? Aglomerados, sejam eles globulares ou abertos, são sistemas ligados. E nós utilizamos a idade dinâmica para classificar um sistema ligado e um sistema não ligado. Né? A idade dinâmica é a razão entre a idade do sistema e o tempo de travessia. Né? Se essa razão é maior que 1,
o sistema é dito ligado. Se é menor que 1, o sistema não ligado. Tá? Deve-se usar o bom senso também quando se avalia, né, esse tempo dinâmico. Né? É possível identificar alguns aglomerados com uma razão 0,9, então deve-se utilizar o bom senso. Okay? E como é que esses sistemas eles se distribuem na nossa Via Láctea? Bom, os aglomerados globulares eles estão no halo e no bojo. Hoje se conhece por volta de 150 aglomerados globulares na nossa galáxia. Os aglomerados abertos, como eu já falei antes, eles estão no disco. Né? Eles são, na verdade, grandes provedores de estrelas para o disco da nossa galáxia. Tá? E eles estão em latitudes muito próximas de zero. Né? Cerca de 96% dos aglomerados abertos conhecidos hoje, né? Ali na vizinhança solar, eles apresentam uma atitude menor, em módulo, menor que 20. Então, eles estão muito próximos do plano. Okay. As associações também estão no disco galáctico, e por serem jovens, elas são excelentes traçadoras da formação estelar recente. Okay? Se você localiza uma associação estelar, ali próximo vai ter uma região de formação estelar. Tá? Bom, e como identificar esses sistemas de tão baixa densidade, né, que são as associações? No começo do século XX, um astrônomo bastante popular, Jacobus Kapteyn, ele, estudando o movimento próprio das estrelas, ele percebeu que algumas estrelas se deslocavam em conjunto. Né? Essas estrelas ele chamou de estrelas de hélio, né? Porque ele não tinha uma classificação espectral naquela época, mas ele chamou de estrelas de hélio. Por quê? Porque essas estrelas quentes, elas apresentavam raias espectrais respectivas ao hélio muito intensas. Tá? Então, ele, na verdade, identificou associações OB. Certo? E, bom, é um trabalho bastante moroso, né, identificar o movimento das estrelas. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. Ao longo, né, do século XX, nós tivemos outras contribuições, né, por exemplo, Hansine, que tem um catálogo muito famoso de associações R, né, então ele identificou bem onde estavam os sítios de formação estelar. Também Ambartsumian, né, na década de 40, né, que cunhou o termo associação, também para fazer uma distinção dos aglomerados de estrelas. E hoje a gente não precisa mais fazer isso, a gente está numa época muito boa. Né? Esse chapeuzinho aí é dourado, a cartola dourada, né? Muitos coelhinhos já saíram daí, é o satélite Gaia. Tá? O satélite Gaia, ele provê, né, dados de astrometria, fotometria e alguns derivados, como, por exemplo, temperatura, extinção na direção do objeto, entre outras coisas. E isso é valiosíssimo da perspectiva de astrofísica galáctica e também astrofísica estelar. Tá? Porque distância, como a Simone já falou aqui, acho que 2 ou 3 vezes, é uma quantidade importantíssima para que a gente possa compreender em que estágio evolutivo aquele objeto de fato, aquele objeto que está sendo investigado de fato, se encontra. Tá? Bom, mas qual é a contribuição dos dados da missão Gaia no contexto de aglomerados abertos? É uma contribuição, gente, fantástica. Houve uma mudança de paradigma, na verdade. Tá? Porque, através do levantamento, se identificou novos aglomerados abertos na vizinhança solar. Né? Ou seja, o que se conhecia na era pré-Gaia era uma quantidade X, e o que se conheceu na era pós-Gaia aumentou pela metade. Então, é uma mudança significativa. Tá? Então, o que demorou sei lá, um século para se levantar, em poucos anos se
se alcançou a metade com os dados da missão Gaia. Tá? Então, nós podemos dizer que identificar mais aglomerados abertos nos auxilia na compreensão de como esses sistemas evoluem, como eles se distribuem na nossa Via Láctea. Tá? Além disso, é possível fazer uma identificação exata dos membros de um aglomerado, ou seja, que estrela pertence ou não ao aglomerado aberto, e ainda associar a cada objeto uma probabilidade de pertencimento. Tá? Além disso, a gente não pode deixar de destacar, né, que o Gaia ele tem uma magnitude limite, né, ele é uma ferramenta extraordinária, mas não é perfeita. Ele observa até mais ou menos magnitude 20.7. Então, ele pega alguns objetos fracos. Isso é importante para que a gente entenda quantas estrelas se formam num dado aglomerado por intervalo de massa. Tá? E também, né, uma cobertura completa do céu, e sem falar que são dados homogêneos e de altíssima qualidade. Porque antes o que se tinha eram trabalhos pontuais e você precisava, enfim, acumular todos esses trabalhos, às vezes com metodologias diferentes, né, e analisar para ter uma visão do todo. Agora não, agora você tem dados de uma mesma fonte e com uma qualidade altíssima. Tá? Bom, aqui eu mostro um exemplo, esse é um trabalho do nosso grupo, eu não vou ter muito tempo para falar sobre. Tem quanto tempo? 15? Ótimo. Tá, aqui no primeiro plot, que são todos dados da missão Gaia, são dados de astrometria e fotometria. Tá? No primeiro plot, eu tenho uma distribuição de movimento próprio. Né? Cada bolinha dessa daqui é uma estrela, num campo de um aglomerado aberto. Tá? A cor, ela se refere à probabilidade da estrela pertencer ou não ao aglomerado. Então, quanto mais escuro, é mais provável que a estrela pertença ao aglomerado. Né? E o aglomerado, via de regra, ele define uma densidade. Ele define uma densidade, seja de movimento próprio, que aqui a gente está vendo uma densidade. Tá? Então, aqui, onde muitas estrelas apresentam uma alta probabilidade, é onde está de fato o aglomerado. Né? E ele também apresenta aqui uma densidade na paralaxe, né, que indiretamente nos dá a distância do objeto. Tá? Então, as estrelas de um mesmo aglomerado, elas se deslocam no espaço com um movimento próprio típico e elas estão a uma distância, aqui a gente vê o pico de paralaxe, a uma distância típica. Tá? Aqui, no canto superior direito, vocês podem ver um panorama, né, da evolução estelar dentro do aglomerado, onde aqui, subindo, nós temos a sequência principal, né, que define a fase em que as estrelas estão queimando hidrogênio no seu núcleo. Tá? Indo aqui mais para o canto superior direito, nós temos algumas gigantes vermelhas, né, que são as estrelas de mais alta massa que se formaram nesse aglomerado e evoluíram, portanto, mais rapidamente. Essas estrelas aqui, elas estão, algumas, né, com um núcleo inerte de hélio, outras já passaram a queimar hélio no núcleo. Tá? E aqui embaixo, né, por último, a gente vê a distribuição das estrelas desse aglomerado no campo, né, naquela região. Tá? Então, o que a gente percebe é que existe, de fato, né, uma densidade maior de estrelas no que se imagina de ser no centro, né, o core do aglomerado. Bom, e um pouco da história dos catálogos. Em 2022, nós tínhamos o catálogo de Dias, Wilton Dias, um brasileiro. Ele tinha nesse catálogo algo da ordem ali de 2.000 aglomerados abertos, identificados, alguns com parâmetros bastante interessantes, como idade, distância,
extinção na direção do aglomerado. Tá? Então, se você queria saber sobre alguma coisa, eu quero saber alguma coisa do aglomerado das Pleiades, ou de um outro aglomerado qualquer, você ia lá no catálogo do Dias e verificava, né, o que ele tinha ali de idade, enfim, o que ele conseguiu levantar. Tá? Depois nós tivemos, 11 anos depois, nós tivemos o catálogo de Cartinco, onde o número de aglomerados aumentou significativamente. Claro, né, com o aprimoramento das técnicas de observação, esse número ele tende a aumentar mesmo. Tá? O número de membros desse aglomerado ele é maior, né, mas, enfim, ele reportou também aglomerados globulares, associações, remanescentes de aglomerados e também alguns asterismos. E agora, pós-Gaia, né, com a liberação dos dados do Gaia, o que aconteceu? A gente tem uma publicação muito importante, que é de Cantar Godon, da Universidade de Barcelona. Na Universidade de Barcelona existe um núcleo muito forte, né? Eles trabalham com os dados da missão Gaia e eles desenvolvem programas que buscam automaticamente flutuações de densidade em diagramas como aquele que eu mostrei. Deixa eu voltar aqui. Como aquele que eu mostrei aqui, de movimento próprio. Tá? Então, você alimenta, né, o código com uma dada região do céu, com dados de movimento próprio em ascensão reta, ascensão reta e declinação, e aí o programa ele tenta identificar flutuações de densidade. Essas flutuações de densidade elas são candidatas a serem aglomerados. Né? Claro, a gente precisa fazer algumas checagens, né? Como, por exemplo, verificar se essas flutuações de densidade apresentam um pico de paralaxe, apresentam um diagrama cor-magnitude desse tipo aqui também. Né, com uma sequência principal bem definida e talvez algumas estrelas mais evoluídas, né, no ramo das gigantes vermelhas. Bom, eles publicaram um catálogo com 1.800, quase 1.900 objetos, né, com dados de altíssima qualidade, né, selo de qualidade Gaia, né, onde, enfim, agora a gente tem um substituto à altura para o catálogo de Dias. Mas a coisa não parou por aí. Né? Vamos ver o que mudou. Por exemplo, o mesmo grupo, né, Castro e colaboradores, também lá de Barcelona, eles publicaram a descoberta de uma vez só, de quase 600 aglomerados abertos na vizinhança solar. Né? Então, existem mais trabalhos, né, com contribuições pontuais, mas eu destaque aqui, por exemplo, para um outro trabalho do mesmo grupo, com mais de 600 aglomerados abertos, né, nunca antes discutidos na literatura. Então, a gente já está na casa dos 3.000 aglomerados abertos, e a tendência é aumentar ainda mais. Né. Alguns trabalhos pontuais, como, por exemplo, Ferreira e colaboradores, Felipe Ferreira, meu amigo lá da Universidade Federal de Minas Gerais, eles publicaram 34 aglomerados abertos na direção do bojo da galáxia. E, enfim, existem grupos de pesquisa que só trabalham caçando aglomerados abertos. E, claro, né, caracterizando esses sistemas também. Agora, para finalizar, só uma visão geral, né, de como esses sistemas se distribuem na tal vizinhança solar. Aqui nós temos o Sol. Né? Eu não sei se dá para ver o contraste, não sei se o contraste ficou bom, mas aqui a posição dos braços espirais. Tá? Aqui o braço local, aqui, o Sol saindo um pouquinho. Tá? Cada pontinho desse daí, gente, é um aglomerado aberto. E a escala de cor, ela se refere ao logaritmo da idade, onde os aglomerados mais jovens, eles têm a cor mais escura, indo para o roxo. E os aglomerados mais velhos, uma cor mais amarelada. Tá? Vamos fatiar um pouco nessa distribuição? O que a gente vê? Aqui, somente para aglomerados jovens, a gente vê que os aglomerados mais jovens, eles tendem
a se concentrar nas regiões que definem os braços espirais, que são as regiões de formação estelar. Tá? Enquanto que, se a gente descer, né, para as fatias referentes aos aglomerados mais velhos, isso meio que fica aleatório, né, sem tendência nenhuma. Não é verdade? Isso por quê? Porque os aglomerados eles nascem, né, nessas regiões onde há uma maior concentração de matéria, e ao longo de suas vidas, se eles não forem dissolvidos, né, ao longo de suas vidas, eles migram, eles sofrem migração radial. Tá? Então, é isso. Aqui, olhando de lado, né, essa figura também é muito boa, olhando de lado, como é que esses aglomerados se distribuem? Aqui o Z, ele se refere à altura. Né? O zero, ele marca exatamente o plano da galáxia. Né? A galáxia é cortada ao meio, é o plano da galáxia. E o que a gente observa? Observamos que os aglomerados mais jovens, eles tendem a se concentrar, de fato, próximo ao plano. Né? Enquanto que os aglomerados mais velhos, os amarelinhos aí, ó, eles têm um espalhamento maior. Né? Isso pode ser um efeito de seleção. Por quê? Porque é mais fácil sobreviver por mais tempo longe do tumulto, longe de uma região onde as perturbações, né, por força de maré são maiores, são mais intensas. Tá? Então, esses aglomerados jovens, eles estão também mais próximos das regiões de formação. Tá? Se eles vão sobreviver por mais tempo, bom, isso é incerto. Tá? Então, gente, é isso. Não vou poder falar, não vou poder falar mais, meu tempo já está estourado. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Bem, perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida, porque o senhor falou de probabilidade das estrelas pertencerem ao aglomerado. Sim. Essa probabilidade é baseada no quê? Na questão química, no movimento, correlação dos dois? Ótima pergunta, ótima pergunta. Nesse caso aqui, deixa eu voltar, é uma probabilidade astrométrica. Né? Ela se baseia em quê? No que a gente chama de espaço astrométrico, né? Que é o quê? O movimento próprio em ascensão reta, o movimento próprio em declinação e a paralaxe. São 3 quantidades. Né? Você vê que nesses 2 gráficos existe o quê? Existe um pico de densidade. Tá? Então, quanto maior a probabilidade de uma estrela pertencer ao aglomerado, mais dentro desse pico de densidade ela vai estar. É basicamente isso, assim, de uma maneira bem simplificada. Tá? Aí você perguntou, composição química. A composição química é diferencial. Por quê? Porque mesmo verificando essas quantidades astrométricas, é possível também identificar alguns impostores. Alguma estrela que estava ali perdida no campo, ou até mesmo uma estrela que se formou num aglomerado, e ao longo de sua vida ela foi se desgarrando dele. Né? Por que é diferencial? Porque com a espectroscopia nós podemos determinar o padrão de abundâncias químicas da estrela, e o que se espera, né, para um mesmo aglomerado é que exista um padrão mais ou menos bem definido. Tá? Então é possível também que essa estrelinha aqui, ó, vou dar um exemplo, né, que essa estrelinha aqui, ó, que não tem uma probabilidade tão alta, mas que, se a gente faz a espectroscopia e o padrão de abundâncias químicas dela bate com o do aglomerado, a gente pode, por exemplo, discutir a possibilidade dela ter se formado num aglomerado e que, em algum momento, ela foi ejetada. Porque o senhor diz que, como na definição moderna, a relação entre que a gravidade tem que estar relacionada, por ele não estar mais relacionado gravitacionalmente, ele não faz parte, mas... Hoje não. Dele, Hoje não. Né? Mas a gente sabe que ao longo da vida do aglomerado ele vai se dissolvendo aos pouquinhos, a depender da região que ele se encontra.
Muito obrigada. Nada. Quem mais? Não? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Em princípio, a metalicidade de cada estrela do aglomerado deveria ser similar? Com certeza, com certeza. E eu vou aproveitar a deixa. Eu não pude apresentar tudo, uma pena, mas aqui alguns surveys espectroscópicos, né, porque a gente tem melhorias não só em termos de fotometria e astrometria, mas também espectroscopia também. Né, esses surveys eles levantam uma quantidade de dados relativamente grandes, então a gente tem uma quantidade grande de espectros disponíveis, sejam eles no óptico, no infravermelho. O infravermelho é o caso do Apogee. O infravermelho é interessante por quê? Né? Porque no disco galáctico a gente tem muita poeira e que causa muita extinção, né? E o infravermelho ele meio que é parcialmente blindado, né? Aqui, você falou de metalicidade. Uma aplicação muito importante no estudo dos aglomerados abertos é esse gradiente de metalicidade, né? Aqui no eixo Y, né, nós temos a tal metalicidade, que é a abundância de ferro, a grosso modo. E aqui no eixo X nós temos a distância galactocêntrica. A distância galactocêntrica é a distância que o objeto tem em relação ao centro da galáxia. Tá? E o que a gente observa, né, investigando vários aglomerados abertos? Que existe um gradiente de metalicidade. Né? Aqui em mais ou menos 12, 13 kiloparsecs, há uma mudança na inclinação, né? Fica mais atenuada, né, esse gradiente. Né? Então, através do estudo de aglomerados abertos, que estão no disco, nós podemos verificar esses gradientes de abundâncias químicas. Ou seja, como o padrão de abundâncias muda em relação ao centro galáctico. Tá? Isso vai nos dar pistas de como, por exemplo, a nossa galáxia se formou. Né? Por exemplo, aqui nessa descontinuidade, em mais ou menos 12 kiloparsecs, nos diz que, pelo menos confirma em parte, né, que a nossa galáxia ela foi formada em duas épocas distintas. Né? Ela tem duas épocas. A primeira, que é a mais interna, o disco interno, que a gente chama, ela foi formada, na sua maior parte, num colapso gravitacional rápido. Né? A segunda, que a gente chama aqui de disco externo, né, ela foi formada numa acreção de matéria, de gás intergaláctico. Tá? Isso explica, de certa forma, a mudança, né, nesse gradiente de metalicidade. Okay? Existem outras questões também para outros elementos químicos, que, por exemplo, para o ítrio, zircônio, bário, lantânio, cério, também é possível perceber tendências de acordo com a idade do aglomerado. São os chamados cosmocronômetros. Tá? Porque, como a Simone falou, né, nas duas aulas do curso dela, né, existe uma evolução química acontecendo na nossa galáxia. Né? Estrelas de mais baixa massa são sítios astrofísicos de formação de elementos do processo S, que são esses aqui. Ó. Né? E esses elementos que são produzidos, eles são herdados, né, pelas estrelas que vão se formar depois, com a morte dessas estrelas de baixa massa. Tá? O mesmo acontece, essas tendências elas são acentuadas se a gente considera, por exemplo, elementos alfa, que são produzidos através da evolução das estrelas de mais alta massa. Então, se a gente combina, né, faz razão entre as abundâncias químicas, também é possível maximizar essas tendências. Tá? Então, essa é uma área muito quente. Né? Você vê aqui até pelo ano da publicação, né? É o que se discute atualmente no estudo de abundâncias químicas no contexto dos aglomerados abertos. Tá? Uma outra coisa, a massa de cada uma das estrelas. Coloca aí aquele slide que você tinha
Mostrava. Olha lá atrás. Esse daí. Você mostra aí a sequência principal desse aglomerado, é isso? Sim, esse aqui é o aglomerado 4349. É um aglomerado com idade um pouco menor que 200 milhões de anos. Tá? Então ele ainda tem muitos membros. Tá? E o tipo espectral totalmente diferente, né? Sim, sim. Tipo espectral você pode associar à cor. Né? Estrelas que estão mais à esquerda nesse gráfico aqui são mais quentes. Estrelas mais frias estão mais à direita. Por isso, tá? sim. E nesse trabalho aqui, nós realizamos, claro, né, utilizamos a astrometria e fotometria da missão Gaia, mas nós combinamos com espectroscopia de alta resolução, né, mas somente para a população de gigantes vermelhas. Né. Porque, assim, eu esperava que se a metalicidade era similar em cada uma das estrelas que compõem o aglomerado, a massa delas também fossem similares. A composição química ela é similar, mas o mesmo aglomerado ele forma estrelas com diferentes intervalos de massa. Tá? As estrelas de maior massa, elas evoluem mais rapidamente, como a Simone explicou. Né? As de menor massa, menos brilhantes, elas evoluem mais lentamente. Tá? Então, ao longo dos anos, né, o que se espera é que essa isócrona, né, que nos dá a idade do aglomerado, ela vá descendo aos pouquinhos. Tá? Ela vai descendo aos pouquinhos. Então, quanto mais jovem, mais alta vai ser a isócrona. Né? E quanto mais velho, mais baixo vai ser aqui a curva da isócrona. E a morte dela, como acaba? Como assim a morte? Como termina o aglomerado? Cada uma das estrelas acaba se afastando, acabam se colapsando. Assim, existe uma injeção natural de membros do aglomerado. Né? E a depender de onde ele esteja, ele vai sendo dissolvido. E essas estrelas aqui, com alta probabilidade, né, com o passar da evolução do aglomerado, elas vão diminuindo de probabilidade, porque, enfim, existe uma relaxação. Isso. Né? A própria evolução estelar, ela proporciona essa ejeção de membros também. Tá? Narciso, essa tua figura da metalicidade, vocês conseguem ter dados até 25 kiloparsecs? Armando, esses aglomerados aqui mais distantes, olha, você vê aqui pelo tamanho da barra de ouro. Certo. São mais difíceis, são estrelas mais fracas, né? Certo. E assim, como esses sistemas estão no disco, a extinção é muito grande. Né? Então a incerteza aqui na distância galactocêntrica, ela cresce muito. Então, aproveito para te perguntar, para vocês, qual é o tamanho do disco? Isso depende muito do autor. Não existe um valor assim que está escrito em pedra. Não existe. Me dá um intervalo. Sei lá, até próximo de 20, 25 aqui, eu diria. Mas pode ser 25, né? Pode ser 20, né? Aqui com certeza. Então, depende muito. Certo. E eles são parte de um braço, então eles estão rotando. Sim. Tá. E você sabe se usam esses dados para essas famosas curvas de rotação que são usadas para materiais? Não sei te dizer. Porque são apropriados para esse tipo de estudo. Eu imagino que sim. Você pode ter um gráfico como esse aqui também. Eu acho que até com aplicação mais difundida na cosmologia, para cefeiras. Né? Aí eu acho que você, inclusive, tem uma incerteza menor na distância, tá? E aí você tem aqui a metalicidade das cefeiras. Né? Então você pode ter um plot como esse aqui para aglomerados abertos e para cefeiras. Tá? Entendi. Legal. Outra pergunta é sobre o catálogo do Wilton. Então, ele é antigo e ele por ser antigo, ele já foi superado e as pessoas já não usam mais o catálogo do Wilton, ou ele ainda tem coisas que as pessoas aproveitam? Então, ele pode servir como primeiro contato. Né? Assim, os resultados lá, eles são relativamente parecidos com esses catálogos mais recentes, mas assim, você pensa, poxa, eu tenho um trabalho aqui de 20 anos atrás e um trabalho que foi publicado há 2 anos atrás com selo de qualidade Gaia. E aí, em quem eu vou confiar? Não, certo, mas a minha pergunta é se tem informações em dias que não estão em outras partes.
Não que eu saiba, não que eu saiba, Tá. não que eu saiba. Mas, assim, respeito demais o trabalho do Wilton. Né? É um trabalho que quem estuda aglomerados conhece esse catálogo. Certo. É. Eu te pergunto sobre o Gaia. O Gaia, com quantos filtros você mede? Ele mede com 2 filtros só? Então, o Gaia, ele tem o que a gente chama de visível, que é uma banda bastante larga, e ele tem um azul e um vermelho. Para que a gente possa fazer aquela cor, né, a diferença de magnitudes. Certo. Mas o G do Gaia, que a gente chama de visível, ele é bastante parecido com aquele V popular lá do Johnson. Não muda muito, não. O Weiss tinha mais filtros, não? Desculpa. O Weiss. Wise. WISC. Não. Eu acho que tinha 4. Não trabalhei com. Mas ele já O WISE é infravermelho. infravermelho. É infravermelho. Ah, tá. Tá certo. Obrigado. Nada. A incerteza que você mostrava aí na distância, que é grande quando se afasta do centro, Sim. é devido a quê? Cara. Não sei te dizer, desculpa. Eu acho que para esses objetos pouco brilhantes, é porque assim, existe uma quantidade que a gente chama de módulo de distância. Né? Essa história começou lá em 1930 com o Trumpler, que utilizou o módulo de distância para estimar a idade, ou a distância através dos aglomerados. Tá? E com essas magnitudes tão fracas, né, associadas a esses objetos aqui, eu imagino que a incerteza no módulo da distância, que depois vai refletir na distância, seja maior. Tá? Então, assim, quanto mais distante, mais fracos vão estar os membros do aglomerado. Aí mais difícil vai ser você inferir um módulo de distância. Eu imagino que seja assim. Sim, são velhinhos. Né? O que reflete, de certa forma, uma metalicidade mais baixa. Nossa, eu estou perdido aqui. Ó, né, os objetos mais velhos, eles têm uma metalicidade mais baixa. Tá? Cada um também tem um caminho evolutivo diferente, né? Você mostrou aí. Sim. Os aglomerados mais velhos, eles tendem a apresentar o que a gente chama de ponto de turn-off, que é a saída da sequência principal, que vai para o ramo das subgigantes, menos brilhante. Então, você vai encontrar ali estrelas de mais baixa massa. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria entender melhor como que acontece a migração radial. A migração. Então, essa é uma questão que todo mundo quer saber. Porque a nossa galáxia ela não é bem homogênea. A nossa galáxia definitivamente não é homogênea. Então, a depender da região que o aglomerado se forma, ele vai migrar de um jeito, do outro, entendeu? Depende das interações que ele vai ter com nuvens moleculares ali próximas. Então, é meio que incerto. Mas estima-se, né, que um aglomerado de 1 bilhão de anos pode migrar até 1 quiloparsec. É muita coisa. Tá?